Obrigado pelo tempo dedicado de vocês a este momento, a escutar um pouquinho o que nós temos a falar sobre esse tema, sobre novas formas de comunicação visual. Nossa palestra terá uma duração de aproximadamente 1 hora. Eu encorajo vocês a enviarem suas perguntas, suas dúvidas aqui para a gente, e a gente, com um grande prazer, nós vamos responder a todas elas. Bom, nesse dia 13 de junho, quero começar a falar para vocês um pouquinho a respeito do que é a EFI. A gente sempre mostra esse slide no começo, porque sempre temos pessoas novas que talvez não conheçam um pouco nossa empresa. A EFI é uma empresa de tecnologia. Nós estamos sediados, nossa matriz está em Fremont, na Califórnia, lá no Vale do Silício. Temos 30 anos de história de inovação na indústria de impressão. Nós somos líderes em algumas áreas de impressão digital de grande formato, Web2Print, ERP, EMIS, 3.300 colaboradores em todo o mundo, sendo que 1.000 destes dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Nós temos aproximadamente 50 escritórios em todo o mundo, presente nos 5 continentes. Somos uma empresa de mais de $1 bilhão de vendas anuais. E fomos recentemente, em abril de 2019, fomos adquiridos pela Series Capital Group. Hoje fazemos parte de um conglomerado de empresas de tecnologia, de web, de tecnologia da informação e nuvem, um grupo de aproximadamente $6 bilhões de faturamento anual. Então, estamos hoje dentro de um novo guarda-chuva, com várias empresas nesse mundo de tecnologia. Nossa estratégia é conduzir a transformação do analógico para digital, ajudando os nossos clientes a agregar valor em suas impressões e aumentar sua produtividade. Essas são algumas das áreas que a EFI tem presença hoje: comunicação visual em tecido, documentos personalizados, impressão em cerâmica, gestão de softwares de segmento de etiqueta, impressão em têxtil, toda a parte de software de produtividade, fluxo de trabalho, digital front-end, Web2Print e principalmente o mundo de embalagem, de impressão e gestão dessa tecnologia. O portfólio da EFI é um portfólio bem amplo. Nós passamos desde a parte de software, Web2Print, MIS, serviço em nuvem, ERPs, toda a parte de gestão de impressão com a nossa tecnologia de front-end Fire, tecnologias de impressão digital em grandes formatos, soluções de 1,60 m até 5 metros de largura de impressão em cerâmica, muito difundida, muito forte na América Latina, impressão em papel ondulado direto, com máquinas de até 7.000 metros quadrados de impressão por hora, impressão direta sobre madeira, impressão têxtil, e recentemente lançamos um equipamento chamado Bolt, de impressão digital de alta velocidade em tecido. Lá atrás eu falei que nós estamos presentes nos 5 continentes, aqui só para que vocês tenham uma visão de onde estamos e o que fazemos em mais ou menos cada um deles. Aqui em São Paulo, nós temos toda a parte de desenvolvimento de sistemas ERP, além disso, é a nossa matriz para toda a América Latina. E daqui nós atendemos os nossos clientes de uma maneira geral, incluso um software que se chama iQuote, que é um software que faz toda a parte de cotação de preços. Ele é um software standard em todo o mundo, em todos os softwares de ERPs vendidos em todo o mundo. Ele é um software básico para a parte de cotação. Mostrei para vocês Vale do Silício, Costa Leste, nós temos toda a parte de MIS. Nós temos em Manchester uma das fábricas mais modernas de impressão digital de grandes formatos. Reino Unido, nós temos fábricas de tinta, Alemanha, a parte de desenvolvimento do nosso Fire e Digital Front-Ends. Na Espanha, todo o desenvolvimento dos equipamentos de impressão digital para corrugado de alta velocidade. A Itália, que é o mundo da moda, temos nossa fábrica de impressão digital em tecido. Israel, nós temos nossas soluções de impressão de rolo a rolo. E na parte da Índia, nós temos sistemas de nuvem, sistemas de diagnósticos e parte do desenvolvimento do nosso ERP também é feito lá, principalmente para atender mercados como Ásia e Europa. Bom, isso é falando um pouquinho da EFI. Vamos entrar mais detalhadamente no nosso tema. Uma das coisas que está cada vez mais forte no nosso mundo é a tendência da indústria 4.0.
na verdade, isso é mais um conceito do que efetivamente algo já real dentro das nossas indústrias no mercado da América Latina, mas ela está vindo justamente para organizar algumas coisas que estão um pouco complexas aí no nosso mundo, principalmente o avanço exponencial da capacidade dos computadores, a imensa quantidade de informação digitalizada, ou seja, Big Data, e novas estratégias de inovação, pessoas, pesquisas e tecnologia. Ou seja, como colocar tudo isso junto e fazer com que isso trabalhe de uma maneira inteligente. E disso, o que acontece? Nós estávamos tendo anúncios interativos em jornais e em revistas, embalagens inteligentes, etiquetas logisticamente rastreáveis, principalmente parte de remédio, embalagem de remédio, etiquetas de produtos sensíveis. Nós temos protótipos tridimensionais que já saem prontos dos equipamentos direto para as fábricas, né? São máquinas de impressão 3D, por exemplo. Notícias que chegam impressas em produtos de consumo diário. Recentemente nós tivemos uma campanha de uma fábrica de leite, de que ela imprimiu nas garrafas, nas caixas de leite, o jornal do dia, para mostrar que o leite realmente tinha sido envasado naquele dia, né? Então, é algo fantástico de ser utilizado. Impressões personalizadas que integram-se aos sistemas dos clientes. Isso, basicamente, é o que a gente está olhando dentro do mundo da indústria 4.0. Como eu disse, é um conceito muito forte, é uma tendência muito forte do mercado, que a indústria gráfica realmente precisa entender e ir atrás desses novos conceitos e ver o que se aplica e o que não se aplica dentro do seu mundo. E aí eu gosto bastante de colocar dados estatísticos, pesquisas, com fontes confiáveis e tudo mais. E a Infotrade realizou uma pesquisa no ano passado exatamente sobre a indústria gráfica, uma pesquisa fresquinha de 2018, foi feita com 700 empresas e os resultados mostram que 29% dos gastos totais com comunicação ainda será investido em material impresso. Porém, os entrevistados também esperam que os gastos com impressão diminuam em torno de 5%. Ou seja, isso estará sendo caminhado, está movendo a comunicação online, vídeo e mobile. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesses temas, mas a ideia da gente fazer essa conversa, desse bate-papo com vocês, é exatamente porque nós estamos vendo, como vocês podem ver aí, web, vídeo, sinalização, eventos, mobiles e outros, uma tendência de crescimento do mercado digital e uma tendência de estabilidade ou pequena queda na impressão. Ou seja, a gente precisa juntar esses dois mercados de maneira inteligente, para que vocês continuem vendendo mais, ganhando mais, entendendo as tendências e os caminhos desse mercado. De acordo com essa pesquisa também, realizada com essas 700 empresas pela Infotrade, uma pesquisa anual de marketing que eles realizam, as empresas identificaram que as gráficas, birôs e demais prestadores de serviços de impressão são parceiros-chave, são parceiros importantes na produção e para o sucesso das campanhas de marketing, e continuarão sendo nos próximos anos. Vocês conseguem ver que 45% das empresas colocaram fornecedores de impressão como o seu ponto-chave, os seus parceiros-chave no sucesso das empresas. Seguindo adiante, a impressão digital vai impulsionar o mercado gráfico. Ou seja, a mesma pesquisa mostra que, motivado pela economia, mudanças de hábitos e a necessidade de personalização, a impressão digital vai ganhar ainda mais importância na indústria gráfica, inclusive no Brasil. A previsão global da Infotrade é que impressões digitais coloridas vão crescer 12%, chegando a 871 bilhões de impressões até o ano de 2021. Esse crescimento dramático das gráficas digitais é o resultado de inovações contínuas em tecnologia já de tinta, necessidade de baixas tiragens e as melhorias significativas na velocidade, substratos, qualidade e custo de impressão digital. Ou seja, a gente, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a impressão digital ainda tinha um custo muito elevado frente à impressão convencional. E nós temos visto que essa curva, esse ponto de equilíbrio tem mudado, tem avançado para maiores quantidades de impressão digital em função de redução de custo, melhoria nos substratos,
melhoria nas qualidades de impressão, melhoria da economia, mudanças de hábitos, principalmente personalização. A gente vai ver algumas coisas mais adiante sobre esse tema. Haverá muita oportunidade também, de acordo com a pesquisa, para o mercado de impressão em grandes formatos, que será uma alternativa muito rentável para negócios gráficos que buscam novas oportunidades e maior margem. De acordo com essa pesquisa, 68,8% das empresas entrevistadas reconheceram um aumento na oportunidade nesta área, sendo que 3,6% reportaram uma expectativa de diminuição e 27,6% reportaram manter uma média estável na produção em grandes formatos. Ou seja, quase 70% das empresas entrevistadas acreditam que haverá um aumento na impressão digital em grandes formatos. Bom, a gente está falando muito de impressão digital, falamos um pouco de web, de digital, mas o que é isso, né? Quando a gente fala de mídia impressa versus mídia digital, a gente tem que entender, e isso está claro e notório para todo mundo, que esse mercado está numa mudança constante e rápida, e a boa notícia, ou a má notícia, é que não vai voltar atrás, nós não vamos regredir. Como toda tecnologia, como todo progresso, né, já é andar para frente, nós não teremos um retorno, ou seja, a mídia impressa segue forte, a mídia digital segue forte, mas uma não vai substituir a outra. O fato é que a transformação digital continuará ganhando força na maioria das empresas. Mas não se enganem, a impressão continuará sendo um componente muito importante no marketing dessas empresas. Vamos entender um pouquinho melhor isso? E aqui tem uma frase muito forte do Sir Martin Stewart Sorrell, um empresário britânico e fundador da WPP, que é o maior grupo de propaganda e relações públicas do mundo. Olha o que ele diz. Não houve substituição, mas uma adição dos meios disponíveis. A área digital oferece mobilidade, interatividade, capacidade de mensuração dos resultados, enquanto a comunicação impressa tem grande poder de segmentação e atinge uma faixa etária importante no que se refere ao poder aquisitivo. Ou seja, o dono de uma das maiores empresas de comunicação, colocando que na visão dele, o digital e a comunicação digital e a impressão seguem de mãos dadas e vai seguir por muito tempo. Agora, quando a gente fala um pouquinho de mídia digital ou mídia tradicional, vamos analisar um pouquinho as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Nesse slide que vocês estão vendo, o lado esquerdo é a mídia digital e o lado direito é a mídia tradicional. Esse pontinho verde significam os pontos positivos e os pontinhos vermelhos os pontos negativos. Ou seja, na mídia digital, o valor de investimento é definido pelo anunciante. Tem total controle sobre quantas pessoas visualizarão o anúncio, porque tem uma segmentação detalhada de público-alvo, local, idade, gênero, poder aquisitivo. Ela tem um alcance mundial. Eu faço uma divulgação aqui, qualquer pessoa no mundo pode ver essa informação. Eu tenho um controle de gastos com campanhas em andamento. Por outro lado, são campanhas de vida curta. Tratam temas com certa superficialidade. Existe um excesso de conteúdo irrelevante e disperso. E são mídias de alta velocidade, né? A gente publica uma coisa hoje, agora, 5 segundos depois já tem outro publicando outra coisa. Ou seja, a quantidade de informação dentro do mundo digital é tão grande que você não tem, às vezes não dá tempo das pessoas verem o seu anúncio. O valor de investimento, em contrapartida no tradicional, é definido pelo veículo, informam apenas o número de tiragens e atingem apenas leitores, né, do veículo e do anúncio. Alcance restrito a locais de distribuição do veículo, tem um custo afundado, ou seja, sem possibilidade de correções, chama mais a atenção do consumidor, é um ponto positivo, fixa melhor a marca, mais engajadora, credibilidade ao anunciante e variedade de formatos, materiais e texturas. Enquanto na mídia digital a gente tem um problema hoje de muita fake news, de muito anúncio fake, muito anúncio enganador. Quando você vai para uma revista, por exemplo, quando você vai para uma mídia impressa, você tem uma credibilidade maior.
porque o anunciante colocou um valor para fazer aquilo ali. E às vezes dentro do mundo digital, qualquer um pode colocar um anúncio gratuito em qualquer Facebook, em qualquer Instagram, LinkedIn, e você acaba não tendo uma claridade, estando cansado, tendo uma certeza de que aquilo é um site real, legal, que é um site importante e verdadeiro. Ou seja, a mídia impressa, bem feita, prende mais a atenção do leitor e gera uma credibilidade na informação, no anúncio que está sendo passado. E a gente quer falar um pouquinho sobre a questão das novas mídias, né? A gente tem uma questão de novas mídias hoje e a era digital tornou-se fundamental nessa área. A gente, nesse momento, essa mídia torna-se fundamental uma análise mais detalhada da importância que cada mídia tem no meio corporativo e qual delas é adequada para divulgar os produtos e serviços da sua empresa. Que mídias escolher? A mídia digital, as telas de LED, né, as telas de LCD, a parte de LED, né, é Facebook, é LinkedIn, é Instagram, é Twitter, qual é a melhor delas, né? O acesso à informação de maneira eletrônica, através do que nós chamamos de mídias, de novas mídias, como internet, painéis digitais, TVs por assinatura, rede social, podem ser considerados um meio fácil, rápido e acessível a uma grande parte da população. No entanto, a gente precisa impactar as pessoas online e isso tem sido cada vez mais desafiador. O número de informações publicadas em um site, rede social, é tão grande e a chance de passar desapercebida é cada vez maior. E como eu falei para vocês, fake news, anúncios falsos, é um problema complexo, é fácil, é rápido, é acessível, mas a gente tem que tomar muito cuidado. E buscando atender a esse mundo de novas mídias, o que a gente pode trazer para impactar online? É cada vez mais um desafio, né? Como esse slide você está vendo, as empresas começam a dar flechadas de tiro para todo lado, mas como acertar efetivamente o alvo? E aí, como a gente gosta bastante, eu também gosto de trazer para vocês informações bem relevantes e dados baseados em pesquisas e não simplesmente em achômetros, né? Segundo os estudos da Global Print 2025, também realizada no ano passado com 575 empresas, 76% das pequenas e médias empresas entrevistadas ainda confiam na impressão e 66% acreditam que continuarão dependendo do meio impresso até 2025. Né? Pesquisa global. Nós podemos afirmar que a tecnologia é uma aliada do mercado gráfico porque novas mídias vão ajudar ainda mais o meio impresso a ter qualidade, melhorar acabamento, mais criatividade e maior consistência no que é divulgado. Portanto, se bem utilizada, a mídia impressa pode sim trazer rapidamente ótimos resultados para a sua empresa. Essa é uma pesquisa da Print 2025, Global Marketing and Science Study. É muito bom ter essa base de informação em pesquisa e não simplesmente no que as pessoas acham ou conversas de café, né? Agora, diante de tudo isso que a gente colocou até agora, uma coisa assim, o que o mercado gráfico deve fazer a respeito? Que caminho a gente deve seguir? O que a gente pode trazer para vocês de ideias e de inovação nesse segmento? Bom, o fato é que a era digital vai aumentar a cada ano e vai se tornar prioridade nas empresas. Mas cabe a nós, do mercado gráfico, desenvolver produtos e serviços que transformem o impresso em um complemento digital. O mercado de impressão continuará se reinventando. Isso irá exigir dos fabricantes e das gráficas produtos mais atraentes, diferenciados e relevantes. Vamos ter que pensar fora da caixa. Na verdade, a ideia aqui é que a gente não tenha mais caixa. Joga fora a caixa, pensa totalmente diferente. O que a gente vai fazer de diferente? Fazer mais do mesmo significa brigar por preço, por centavos de reais no final da cotação. Não existe mais qualidade, não existe mais valor agregado. O que existe, na verdade, é preço. Quando a gente tira totalmente o valor agregado, quando a gente tira totalmente a qualidade, o produto, o que sobra, na verdade, é só preço. E aí, novas e diferentes formas de fazer comunicação visual. Pesquisas mostram que as principais tendências para o mercado
comunicação visual são textura, sustentabilidade, substratos diferentes, experiência e, principalmente, a combinação com as mídias digitais, ou seja, impressões atraentes e instigantes, que fazem com que as empresas sejam lembradas pelo cliente por conta da sensação proporcionada. Para chamar a atenção com o impresso e o online, muitas empresas têm investido na integração das duas mídias e assim oferecer ao público uma experiência bem diferente. Fique atento a essas novidades e tendências de mercado. Reveja seus produtos e aumente suas vendas. Trabalhe em conjunto com mídias sociais, novos substratos, gráficos diferenciados, projetos especiais e aplicações com recursos audiovisuais. Hoje a gente tem uma maneira muito tradicional de juntar a parte gráfica, a parte digital com a parte de impressão, que é mais ou menos isso que está aí. Eu vejo alguma coisa dentro de um site, dentro de uma webpage, dentro de YouTube, do Google, vou no Facebook, vejo uma propaganda, falo, legal. Aí disso eu vou para uma página da internet dessa empresa, deixa eu ver como isso funciona, como é que é e tudo mais. A partir daí, eu falo, ok, eu quero este gráfico, eu quero essas impressões, e aí vai para dentro de um AutoPrint, ou vai para um sistema digital de pedido, ou vai para um sistema convencional de colocar o pedido, e daí a gráfica imprime e entrega o produto para o cliente. Então, esse é mais ou menos o processo que a gente vê hoje funcionando. Mas a gente quer que vocês pensem realmente de uma maneira diferente. A gente quer que vocês olhem esse mundo com uma estratégia 360 graus. Ou seja, eu como provedor de serviços de impressão, que é o canto inferior direito, como uma gráfica, produzo somente a impressão. Mas eu quero entregar ao cliente uma experiência mais completa. Uma experiência que eu possa integrar a impressão junto com painéis LED, junto com anúncios e informações em redes sociais, junto com uma realidade virtual, que eu possa divulgar ao cliente, mostrar ao cliente virtualmente o meu produto em 2D, 3D, alguém utilizando, junto com digital marketing, com SEO, com PPC e junto com uma web. Ou seja, hoje a gráfica, a impressão, a empresa de gráfica, ela precisa olhar um pouquinho mais o mundo como uma empresa de comunicação. Não somente que eu vou produzir aquilo, que eu vou imprimir aquilo que é gerado por essas outras áreas. E aqui eu simplesmente para vocês criarem departamentos dentro de empresas de painel LED que façam rede social, que você tenha dentro da sua empresa um departamento de criação ou de realidade virtual. O que eu estou dizendo a você é que a sua empresa de comunicação, que ela seja o focal point do seu cliente e que você tenha parcerias com outras empresas para prover ao seu cliente uma experiência completa, não só uma experiência de impressão. É muito comum hoje a gente ver gráficas imprimindo material que eu só consigo usar um dos meus sensores para poder interagir com ela, que é a visão. Eu vejo um painel, acho bonito e tudo mais. Mas aí eu também tenho o tato. Eu posso gerar impressões, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, impressões com textura. Eu posso ter experiências do olfato, eu posso criar um display ou posso criar algo que tenha um cheiro, que tenha um odor, que eu consiga entrar num display de chocolate e sentir o cheiro do chocolate, que eu possa provar o chocolate, que eu possa sentir o ambiente completo e ter todas essas experiências dentro do meu portfólio para apresentar ao cliente. E não somente ser um provedor final de impressão brigando por centavos de reais no final da cadeia, porque eu só vou imprimir para o cliente. Então, é pensar um pouquinho fora e andar um pouquinho para uma experiência e uma estratégia 360 graus. E aí a gente fala um pouquinho de combinação de mídias digital. Lá atrás eu falei para vocês, olha, tem a impressão, tem a web, tem 3D, tem a parte de realidade virtual, rede social, web. E como eu vou interagir, né? A realidade aumentada é uma tecnologia que permite que o mundo virtual se transforme, se misture com o real. É possível fazer catálogos interativos 3D, promoções virtuais e outras coisas.
Ao usar um aplicativo e apontar a câmera do celular para o material impresso, um anúncio pode criar vida. A planta de um apartamento pode ganhar dimensões 3D e eu posso andar por dentro desse apartamento. Até questões arquitetônicas de reforma, como vai ficar meu apartamento, como vai ficar minha casa daqui para frente. Depois disso, um tubarão pode sair nadando dentro de uma página. Né? A criatividade não falta nesse mundo para a gente interagir com as mídias. Ela ajuda a fixar na mente do consumidor o produto desejado, através da interação proporcionada e traz inovação para o seu negócio. A gente vai mostrar para vocês 2 vídeos aqui sobre exatamente essa interação. É a junção entre um catálogo, um material impresso e o digital. Olhem essa experiência aqui interessante. Um catálogo convencional, né, que você passa a mão, não acontece nada. Mas ao colocar um aplicativo, você vê a pessoa vestida com a roupa como se fosse um desfile de modas. Então eu consigo ver caimento, acabamento, a peça tridimensional, me mover dentro do anúncio. O que um anúncio simplesmente 2D como essa revista só me mostra a peça pela frente. Tá? Uma outra interação muito inteligente, essa feita pela Coca-Cola, olha só, eu clico no aplicativo e dou um play, o rótulo da Coca-Cola abre e vem um filminho, vem um desenho. Né? E aí vem um caminhão chegando ali com as Coca-Cola, junto com os ursos. Ou seja, é uma interação totalmente digital dentro de um anúncio convencional. Então, isso está fazendo com que as empresas fixem cada vez as marcas. Aí você pode ir para a indústria automobilística, coloca o celular em cima na frente de um automóvel, eu consigo ver o automóvel se movendo dentro de lama ou dentro de neve, eu posso ver o motor funcionando, eu posso ver todos os detalhes do carro internamente. Então, isso abre um leque de oportunidades, de possibilidades gigantesco dentro desse mundo. Né? E, além disso, você transformar a experiência do cliente, como eu falei para vocês, né, em algo totalmente diferenciado. Olhem essa embalagem, né, essa etiqueta da Coca-Cola. Né? Você tem uma impressão eletrônica ou LED que é ativada pelo calor da mão. Então, quando eu pego a garrafinha de Coca-Cola, ela acende. E isso traz um leque, é algo da Coca-Cola muito inteligente, Coca-Cola sempre trazendo inovação, sempre trazendo rótulos, por exemplo, com o nome de pessoas, tudo em impressão digital. Então, você acaba tendo empresas de tecnologia ou empresas que vendem produtos associadas à tecnologia digital, trazendo para o cliente uma experiência totalmente diferente, totalmente diferenciada nesse mundo. E quando a gente olha para a impressão, esse tipo de impressão, a Coca-Cola poderia ter também essa impressão com uma textura. Né? A gente tem visto que isso traz uma experiência totalmente diferenciada. Recentemente, nós participamos de um evento na República Dominicana e essa impressão escrita EFI no canto superior direito, ela nessas partes brancas que vocês estão vendo, é como se fosse uma costura de uma bola, né? E ela é em alto relevo, ela é uma textura, e isso gerou uma curiosidade, uma interação com o cliente, com os clientes que estavam nesse evento na República Dominicana muito grande, porque é isso que as pessoas querem, elas querem sentar numa mesa e sentirem uma textura diferente, aquilo vai fixar a marca, porque não é simplesmente uma impressão, como eu disse para vocês lá atrás. Estamos hoje brigando por centavos no metro quadrado, na folha impressa, porque eu não tenho um diferencial competitivo. Eu tenho impressão, por exemplo, no canto esquerdo, é uma impressão de uma mesa, onde eu tenho a textura de uma bola de futebol americano. E eu poderia ter agora a textura de uma bola de futebol em função da Copa América, em função da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eu posso fazer diversas coisas com textura, esse do lado direito embaixo, a parte de animal, né? esse animal que eu tenho toda uma textura diferenciada nele. Então eu crio aquilo que eu disse lá atrás, não só a visão como meio de comunicação com o meu cliente, eu crio a audição, eu crio o tato, o olfato, posso criar o paladar. Então eu uso todas as formas sensoriais, todos os sensores
para comunicar ao cliente aquilo que eu quero passar a ele de informação. E, principalmente, mais importante de tudo, fixar a minha marca. Com isso, a utilização de mídias e substratos diferenciados como o acrílico, que gera uma qualidade de impressão maravilhosa e tem um acabamento muito bom. Tecidos especiais, madeiras, papelão microondulado ou metal. Né? Sair do tradicional vinil, lona, couché, o que eu posso fazer de diferente, que materiais eu posso usar diferentes para gerar duas coisas: maior atenção para o cliente, do meu cliente, e aumentar o meu ganho na hora da venda, ter um valor agregado diferenciado, né? Se diferenciar desse mundo. Né? Mídias diferenciadas também, backlight filme acetato, impressão em cerâmica, como eu disse para vocês mais atrás, impressão em revestimento de paredes, impressão em material que a gente chama alumínio compositive material, que é um material de alumínio composto, são duas folhas de alumínio com uma parte plástica dentro. Como eu posso gerar interesse do meu cliente em buscar, em ter diferenciais competitivos, em ter um diferencial competitivo a apresentar ao meu cliente. E daí eu queria apresentar para vocês alguns projetos especiais onde eu posso ter interação, andar por dentro, sentir o cheiro de chocolate, passear por dentro de uma caixa de tênis, por exemplo, e ali dentro ter a experiência de provar o tênis, de entender, de ter um contato sensorial com o meu produto. Né? Então, você pode criar e ter projetos de olfato, visão, paladar, audição e tato. Não somente criar um display, um banner pendurado lá na sua empresa ou num ponto de venda. Tá? Criar algo totalmente diferenciado. Né? Recentemente eu vi não sei quantos de vocês viram, numa propaganda, eu vi no Sam's Club um display maravilhoso da Heineken, que era exatamente uma bola da Champions League, e você entrava, você tinha toda a experiência, você tinha as bolas de futebol da Champions League, você tinha a cerveja, efetivamente, tinha telas de televisão LCD, passando momentos e gols e jogos importantes da UEFA Champions League. Então, você tem ali a interação do tato, de tocar. O chão era uma grama que você passava a mão, você sentia que tinha um 3D. Então, você tinha toda uma interação específica e fantástica com o cliente. Né? E aí você pode gerar, da mesma forma, colocar um celular em parte do anúncio e ter um vídeo, ter alguma coisa diferenciada, uma apresentação completamente distinta para isso. No entanto, a gente começa a ter também algumas coisas importantes dentro dessa comunicação visual e dessa interação. A gente tem visto que já predomina, principalmente nos Estados Unidos, e a gente está começando a ver isso dentro do mercado latino-americano, a comunicação visual em tecido. Ou seja, a mudança da impressão em banner, impressão em lona, que é um material plástico de difícil reciclagem, de difícil instalação, de peso excessivo, para uma comunicação em soft signage. Nós já temos alguns clientes que estão investindo nessa tecnologia e algumas empresas no Brasil, como a Apple, por exemplo, já utilizando a impressão digital em tecido ao invés da impressão digital convencional. É uma aparência refinada, leve, fácil de instalar, é totalmente reciclado, muito leve e fácil de transportar, reduzindo custos de frete e tudo mais. Então, sustentabilidade é um fator importante e as nossas soluções utilizam uma tecnologia de impressão LED. E essa tecnologia de impressão LED economiza energia. Eu posso utilizar materiais mais econômicos e materiais mais baratos. Eu uso menos consumíveis para a aplicação e a impressão. Eu tenho uma maior gama de aplicações, muito mais confiabilidade e, principalmente, uma solução totalmente ecológica. Né? Juntando todas essas questões, é importante que você pense, ok, e como eu uso tudo isso, como é que eu vou colocar isso para colocar a minha gráfica, a minha empresa de comunicação visual dentro de um ranking de gráficas inovadoras? Dá uma olhada em tudo isso que nós já falamos, pesquise um pouco mais sobre tudo isso que nós já falamos, olhem o mercado,
visitem feiras nacionais e internacionais, visitem empresas que são consideradas top e de linha nesse mundo de tecnologia, de sustentabilidade, o que essas empresas estão fazendo de inovação, olhar, ver o que disso tudo, dessas tendências de mercado, o que disso você pode aplicar no dia a dia da sua empresa, já é uma forma de se comprometer com a inovação. Inovação não é você só comprar uma máquina mais rápida, uma máquina mais nova, e sim você utilizar o que você tem de maneira inteligente, sustentável, de você utilizar o que você tem de uma maneira mais ampla e não simplesmente, eu preciso aumentar a minha produção. Às vezes, aumentar a sua produção significa ter um processo de pré-impressão mais inteligente, ter softwares que façam para você toda a parte inteligente de pré-impressão e que a sua máquina não fique parada esperando o material chegar. Tá? Então, eu vou dar para vocês algumas dicas importantes e valiosas. São 9. Primeira delas, tá? Tem um diferencial. Como eu disse para vocês desde o começo, não adianta vocês trabalharem com mais do mesmo. Não adianta vocês brigarem por centavos no final do mês ou no final das cotações em termos de preço. Pode ser um recorte exclusivo, uma forma de entrega mais rápida, uma forma de pagamento mais atraente para clientes. Pode ser um programa de fidelidade para com seus clientes. Pode ser bônus por mais de uma questão, a mesma forma de atender o seu cliente. Existem gráficas hoje que apresentam uma plataforma específica para seus clientes e fornecedores, onde oferecem de uma maneira mais fácil, né, a forma de se comunicar, de entregar o material, de revisá-los rapidamente. Esse é um diferencial, não precisa ser só preço, não precisa ser preço especificamente. O que pode ser diferencial da sua empresa? Seja criativo, leve ao seu cliente ideias. Lembra lá atrás o quadro que eu mostrei para vocês de uma estratégia 360 graus? Seja criativo, leve a seu cliente muito mais do que simplesmente uma impressão final. Leve a ele propagandas de produto de forma que tratem os seus clientes como eles esperam. Diferencie da concorrência. Esse é o ponto mais importante, ponto-chave. Trabalhe com uma tabela de preço realista. E aí vem uma dica. Se você não sabe quanto te custa efetivamente o produto, vai ser quase impossível você saber quanto vai vender. E se você está sendo competitivo e se você está ganhando dinheiro ou não. Utilize softwares que possam analisar para você o custo real do seu trabalho. Analise o quanto você cotou, analise passo a passo do que você gastou efetivamente em cada uma das etapas de produção, analise o seu preço final e você consegue definir se você ganhou ou se você não ganhou dinheiro naquele projeto. E além disso, você consegue analisar se existem clientes que hoje são grandes clientes, mas que na verdade só te trazem prejuízo, porque o valor da qual você vende para eles, você não ganha nada. É importante, é inteligente manter clientes das quais você não ganha nada com ele, né? Você está desgastando máquina, produzindo mais, gastando papel, gastando com o seu pessoal e mesmo assim você não está tendo dinheiro nem para poder fazer o reinvestimento. Planejamento é chave, tá? A sua empresa, não é porque você só imprime ou só aquele pontinho final, aquele ponto que você é a empresa de impressão, né? Falar, não preciso planejar nada porque eu só vou imprimir mesmo, então o que vier eu dou o print e vai. Não. Analise quem é o seu público-alvo de verdade. Para quem que você está vendendo? Pensar que todo mundo é esse público-alvo, isso não é verdade. Analise os seus clientes hoje como classe social, onde residem, o que produzem, o que fazem, seus hábitos de compra, todas as informações. Analise para quem você está vendendo, para quem você está vendendo bem e ganhando bem, para quem você está vendendo mal e ganhando pouco ou não ganhando nada. Quais clientes eliminar da sua carteira e quais clientes você quer manter e quais clientes você quer conquistar, em função do seu planejamento. Seja muito claro na sua comunicação. Não faça meias palavras ou meias verdades. Sim é sim, não é não. Entrega é amanhã, entrega não é amanhã. Como eu posso fazer um planejamento claro da minha produção a ponto do meu cliente me ligar e eu saber exatamente onde é que está o produto dele dentro do meu processo produtivo? De novo, softwares de planejamento da produção, softwares que planejam desde a entrada do pedido, todo o processo de produção, todos os custos, todo o seu inventário, todo o seu processo de produção, o seu acabamento, quanto custa cada uma
dessas etapas, por quanto você vendeu e, no final, seus relatórios gerenciais, se você teve ou não ganho nesse projeto. Conheça as tendências de mercado, mais uma vez, feiras, busque eventos, novos formatos, novos maquinários, novos insumos, né? Internet, pesquise, interação digital, faça suas parcerias, né? Conheça as tendências do seu mercado e faça suas parcerias claras com empresas sérias, idôneas, que possam colocar você dentro do mundo de impressão, dentro da estratégia de comunicação 360 graus. Tá? E otimize seus custos. Não adianta você simplesmente falar, me custa 1, eu vou vender por 1,50, estou colocando 50% de margem, 50% de markup no negócio. Ele te custa realmente 1, tem a ideia clara do seu custo, é isso mesmo? Você sabe exatamente quanto te custa esse negócio? Então você precisa ter uma visão e essas dicas são muito importantes para que você possa analisar ponto a ponto do seu negócio. E dentro desse mundo, como é que a gente pode ajudar vocês? Né? Como é que a EFI pode, dentro de tudo isso que nós falamos, ajudar vocês? Nós temos um portfólio completo, tanto de impressoras digitais, como tudo isso que eu falei de software, análise de custo, do que você cotou, do que você produziu, do que você vendeu, ganho de cada um dos projetos, se você ganhou ou não, o que está te custando mais em cada um dos processos. É a parte de produção, é a parte de acabamento, é matéria-prima, é estoque. Então, você tem uma visão clara de tudo que está acontecendo. Tá? Então, a gente atende todas essas necessidades de mercados, né, de comunicação, e a gente pode garantir para você qualidade de impressão, qualidade de materiais com texturas, toda essa experiência para que você tenha o máximo desempenho e em termos de custo de impressão dentro desse mercado. Né? Só para vocês terem uma ideia, claro, eu não vou passar em cada uma dessas impressoras. Essa é todo o portfólio de impressão digital. Canto superior esquerdo, você tem equipamentos que nós chamamos de wide format, de grande formato, são máquinas de 2 metros de largura. Na parte de baixo, nós temos nossas soluções já híbridas, de grande formato, de alta performance. No canto inferior esquerdo, você consegue ver todas as nossas impressoras de impressão de rolo a rolo. No canto superior direito, impressão em tecido para comunicação visual. Embaixo, EFI Regiane Textile Print são equipamentos de impressão digital para o mundo de moda, o mundo fashion, de impressão direta em tecido. E no canto inferior direito, vocês conseguem ver impressoras de corrugado, máquinas de alta performance, tecnologias de impressão totalmente diferenciadas em mundos que são pouco explorados, como a impressão em cerâmica, a impressão em madeira, né, e impressões de alta qualidade dentro do mundo de impressão em azulejos e tudo mais. E no canto direito você consegue ver já a Cubic, uma máquina de impressão direta em madeira, e também impressões diretas de alta produtividade em tecido. Ou seja, em parte de impressão digital, a EFI tem uma solução completa que pode cobrir todas as suas necessidades. E por falar um pouquinho dentro do mundo digital, juntando já aquela parte de impressão, como a gente tem, como já mencionado, e toda a parte de impressão, toda a parte digital, que é a parte de software, a EFI tem a maioria das soluções baseadas em nuvem na indústria de impressão em todo o mundo. 70% de participação no mercado norte-americano em ERP e EMS, 25% de participação no mercado norte-americano de print, de e-commerce, né, nós somos aqui na América Latina o maior provedor de ERP e EMS de todo esse território, maior fornecedor, ou seja, somos 3 vezes maior do que qualquer concorrente na Europa e temos uma participação de mercado e rápido crescimento, principalmente na Ásia. Então, juntando tudo aquilo que eu falei para vocês, da parte de software, da parte de gestão, da parte de impressão, nós podemos ajudar vocês em todos esses segmentos. Né? Os nossos sistemas de ERP e MIS, capacidade de impressão de última geração,
completa as soluções de negócio com o MIS RP. Nós somos líder nesse segmento, permitindo um fluxo de trabalho completo dentro das nossas tecnologias. Toda a nossa parte de equipamentos e softwares de gestão de impressão. E aí nós temos softwares de MIS e ERP. Maior visibilidade, aumento dos seus lucros, corte de custo, melhoria da produtividade, eliminação de erros, redução de inventário e, principalmente, a junção perfeita desde da entrada do pedido, o processamento desse pedido e qual a melhor forma de impressão, de acabamento, gerando para vocês uma melhor custo-benefício dentro do seu mundo. Bom, essa era a apresentação que eu queria passar para vocês, as ideias, uma forma, nós gostamos muito de passar ideias, de jogar informações e provocar vocês a pensarem para onde vocês estão indo, como eu posso melhorar, como eu posso fazer da minha gráfica, da minha empresa de comunicação visual, um melhor fornecedor, um melhor provedor de soluções de comunicação e não somente pensando no mundo digital ou no mundo impresso, mas pensando de uma maneira ampla, clara e juntando todos esses mundos. Ok? Obrigado. Estamos aí com relação, agora vamos entrar nas perguntas. Nós recebemos diversas perguntas aqui de vocês, eu quero agradecer. Não será possível responder todas aqui, senão nós ficaríamos aqui por pelo menos mais umas 2 horas respondendo perguntas. Nós selecionamos 4 aqui, né, sobre este mundo, né? Isso. Bom, obrigada, Hernande. Em primeiro lugar, nós recebemos diversos perguntas e comentários, alguns perguntando se nós estamos gravando. Sim, estamos gravando, vamos disponibilizar o vídeo da gravação. Amanhã nós vamos enviar por e-mail a todos vocês que se registraram. Perguntando se a gente vai enviar também PDF, catálogo. Então, sim, a gente pode enviar tudo isso, basta vocês responderem o e-mail que a gente vai enviar de agradecimento com as suas solicitações e a gente pode enviar todos esses materiais para vocês, sim, ok? Bom, Hernande, primeiramente, parabéns, obrigada pela apresentação. Nós recebemos diversas perguntas, eu selecionei algumas aqui, vamos então começar. Hernande, eu tenho um equipamento de impressão digital em grandes formatos, mas eu estou perdendo a competitividade no mercado. O que você sugere com base nisso que você acabou de apresentar? Bom, obrigado pela pergunta. Algumas coisas que a gente mencionou na apresentação aqui, simplesmente ter um equipamento de impressão ou ter uma offset ou qualquer equipamento de impressão, grandes formatos ou pequenos formatos, coloca você no mundo daquele cantinho inferior direito que eu mostrei para vocês lá da estratégia 360, que é só impressão. E fazer impressão, vamos combinar que muitas empresas no Brasil podem fazer isso tão bem quanto você que fez essa pergunta. O que você precisa nesse mundo é uma diferenciação. Você precisa olhar o mercado com o que eu posso fazer de diferente do meu concorrente. O que o meu concorrente está fazendo que eu não estou fazendo e o que eu posso fazer que ele não está fazendo. Como eu posso me antecipar a novas tendências. Como eu posso fazer, por exemplo, impressões, como eu disse para vocês lá, com textura. Como eu posso utilizar a minha tecnologia de impressão como parte de uma estratégia de comunicação ao meu cliente mais ampla, né? Gerando uma impressão 3D, por exemplo, displays no ponto de venda, colocando tato, colocando olfato, colocando experiência. É muito diferente você, como eu comentei, colocar simplesmente uma impressão em grandes formatos lá e achar que aquilo vai aumentar a venda do seu cliente. Isso precisa ser combinado com outras tecnologias. Você tem uma análise de custos correta de tudo que você faz? Quando você fala que não está tendo competitividade, os seus concorrentes estão vendendo mais barato que você, provavelmente. E o que está acontecendo? Será que você tem uma análise de custo correta do que você está produzindo? Você tem um software ou você tem uma análise do seu custo? Esse software que você tem te dá em relação ao que você cotou, em relação ao que você produziu, em relação ao que você vendeu, efetivamente ao que você entregou ao seu cliente, você tem uma análise completa de custos de parte a parte, onde é que eu estou gastando mais, onde é que eu estou gastando menos.
Entende? Onde é que eu tenho que ser mais eficiente? Eu tenho que comprar tinta mais barata. Mas será que esse é o problema? De repente você está comprando substratos mais caros do que o seu concorrente porque você não está utilizando substratos melhores ou buscando alternativas. De repente você está tendo um custo mais alto no acabamento e você não sabe, porque na verdade a gente está fazendo um custo de uma maneira ampla. Ok, obrigada, Hernande. Vamos então para a segunda pergunta. Hernande, vocês podem indicar alguns softwares para orçamento? Sim, obrigado pela pergunta. A EFI tem 2 softwares para orçamento, tá? Depende do seu segmento. Se você é uma indústria de embalagem, por exemplo, no segmento de flexível ou no segmento de cartão, ou se você é uma indústria de comunicação visual, dependendo do seu segmento, a EFI tem 2 softwares que fazem cotação de preço, sendo que um deles, inclusive, é chamado iQuote. Ele é um software que o seu vendedor vai estar na frente do seu cliente com uma conexão web. Ele é um software web e ele já pode fazer todas as cotações de preços ali na frente do cliente. Você, inclusive, pode dar uma margem de negociação para do seu vendedor, que ele pode negociar ali na frente do cliente mesmo, e dali mesmo fechar o negócio e isso já entrar direto dentro do seu processo produtivo. Tá? Então, dependendo do seu segmento, a gente tem um software chamado Work Classic, ou a gente tem um software chamado iQuote, que a gente pode ajustar para você qual deles é o melhor em função do seu segmento. Tá? Então, se você quiser depois mais detalhes, a gente pode mandar para você, fazer uma apresentação dos softwares e você interagir, entender um pouquinho qual deles é o melhor para você. Ok, obrigada. Vamos então para a próxima. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação. A pergunta é: hoje os projetos já chegam prontos das agências. Como desenvolver melhor as parcerias que você acabou de mencionar? Essa é uma questão chave dentro do mundo de impressão digital. Minha sugestão a você é que você realmente comece a pensar um pouco mais fora da caixinha. As agências são parceiros fundamentais e imprescindíveis, e a agência traz para você a parte de impressão. Né? Você precisa entrar dentro desse mundo virtual, desse mundo digital, pesquisar, olhar empresas nacionais e internacionais que possam fornecer para vocês tecnologia de impressão 3D, tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada. Quem são essas empresas? E, às vezes, você mesmo começar a entrar em contato com seus clientes e perguntar, além da impressão, o que mais eu posso fazer para você? O que mais você faz dentro do mundo de comunicação? Olha, eu tenho parcerias com agências de desenvolvimento de produtos, eu tenho parceria com empresas de geração de conteúdo web, eu tenho parcerias com empresas que fazem aplicativos, empresas de realidade virtual. Começa a pesquisar. Né? Coloca uma das pessoas da sua empresa que tem uma visão mais digital, mais tecnológica, para dar uma pesquisada nesse mundo. Quem são as empresas provedoras disso? E pergunta para elas, como eu posso fazer uma parceria contigo que eu possa ser um provedor de comunicação para o meu cliente e usar o seu trabalho, por exemplo, de painéis LEDs, de redes sociais, de web. Porque lembra que a gente comentou lá atrás? Rede social é muito legal, vai divulgar muito seu produto. No entanto, muitas empresas não têm credibilidade nesse mundo ou não são empresas sérias e acabam danificando a imagem de todo mundo que anuncia ali. Então, uma visão estratégica 360. Busca parcerias, liga para essas empresas, contrata ou busca uma pessoa dentro da sua organização que possa ser uma pessoa-chave, que tenha link entre toda a parte de IT da sua empresa, toda a parte de criação, toda a parte de estratégia e que possa buscar novos parceiros comerciais. Este é um diferencial competitivo que vai colocar a sua empresa num patamar diferente dos seus concorrentes. Ok, vamos então para a nossa última pergunta. Nós vemos nas redes sociais uma quantidade enorme de propagandas de tudo quanto é produto. E, por vezes, nós não temos segurança de que esses sites são confiáveis. Como você acha que nós podemos minimizar esse risco? Olha, a maneira... minimizar o risco é realmente o termo correto, né? Porque eliminar é praticamente impossível. Nós somos bombardeados todos os dias, todas as horas com
de informações e grande parte delas são fake news, são fake advertisements, são propagandas falsas. Quem já não comprou algo pela internet nunca recebeu, né? Então, assim, isso já aconteceu comigo também. Então, qual é a maneira da gente conseguir minimizar isso? Primeiro, tente comprar de sites confiáveis, né? Segundo, tente entra em sites como Reclame Aqui e dê uma olhada na reputação dessa empresa, né? Se você vê que é uma empresa, você dá uma olhada, por exemplo, eu recebo propagandas, eu já falei isso aqui uma vez, eu gosto muito de bicicleta, sou um ciclista e adoro esse mundo, então eu tenho muitos sites que eu pesquiso sobre isso. No entanto, quando eu vejo alguma coisa muito legal num site que eu não conheço, eu procuro nos sites que eu conheço e que eu tenho confiança que são sites corretos, se eles têm aquele produto que aquele anunciante colocou ali, né? Se eu não conseguir informações que me certificam que aquele anunciante é um anunciante idôneo, que aquele produto realmente é um produto correto, inclusive, não só o produto em si, o anúncio em si, mas o que ele está anunciando, é realmente verdade aquilo que está acontecendo? Analisar, por exemplo, comentários de quem já comprou, né? Avaliações de quem já comprou, se o produto é bom ou se o produto não é bom. E principalmente aquilo que eu comentei desde o começo, analisa e tente comprar de sites confiáveis que você já conhece, de empresas idôneas, e mesmo assim cuidado, porque às vezes você vai comprar um produto no site que você confia e conhece, e ele está lá, esse produto é fornecido pelo site tal, e a responsabilidade de entrega e de venda deles, tá? Então, precisa ter muito cuidado com isso. Alguns produtos eu olho na internet, vejo bonitinho, vejo que site, que loja tem e vou lá na loja comprar mesmo, fisicamente. É aquelas que a gente está comentando desde agora, é juntar o mundo virtual com o mundo físico. Olhar o que você está comprando, você está querendo comprar e tentar buscar numa loja para você experimentar roupas, sapatos, acessórios, coisa que tem contato com pele, e aí você pode ter problema de alergia. Então, se certificar de que você está comprando de um site idôneo é a melhor estratégia. Bom, obrigada, Hernande. Nosso tempo já está se esgotando, a gente não tem mais tempo para perguntas. Obrigada novamente a todos que se inscreveram. Não faz mal. Bom, esse é o nosso contato de vendas aqui no Brasil. Então, se vocês tiverem também perguntas sobre as nossas tecnologias, nossas soluções, podem entrar em contato. Nós agradecemos a participação de todos e até o nosso próximo webinar. Obrigada, Hernande. Obrigado, pessoal. Obrigado por participar e até a próxima.